Olá pessoal, voltei, professora Laísla aqui, escondidinha no cantinho, conforme combinado no nosso vídeo de apresentação. Aqui a gente continua com saúde pública falando sobre os programas, ofertados pelo SUS. A gente já falou sobre a hanseníase e agora a gente vai falar sobre o programa de atenção integral à tuberculose. Anualmente a gente tem cerca de 130 mil casos novos e 6 mil óbitos por ano, gente. Então são 50 milhões de infectados por essa patologia. Ela é uma doença infectocontagiosa, também causada por um micro-organismo denominado Bacterium tuberculosis. Não sei se pronuncia assim, né? Vocês já sabem que eu não sou fluente no inglês. A transmissão ocorre através do ar, por meio de gotículas contendo bacilo expelidos por um doente ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Então, quando essas gotículas são inaladas por pessoas sadias, provocam uma infecção tuberculosa e podem desenvolver a doença. Focando ainda na transmissão. A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população, Então vamos lá. Sua prevalência é maior nas periferias de grandes cidades. A infecção pelo bacilo de tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, tá bom? Nem todas as pessoas são expostas ao bacilo da tuberculose e se tornam infectadas. A probabilidade que a tuberculose seja transmitida depende de alguns fatores. Quais são esses fatores, gente? Da contagiosidade do caso início, ou seja, doente, da fonte de infecção, do tipo do ambiente onde a exposição ocorreu e a duração da exposição, tá? Quando essas gotículas são inaladas contendo bacilo de Koch atingem os alvéolos e a infecção pode se iniciar. Os bacilos eles vão se multiplicar nos alvéolos e um pequeno número entra na circulação sanguínea, disseminando-se por todo o corpo. Então, dentre ali até 10 semanas, no entanto, de 2 a 10 semanas, o sistema imune usualmente intervém, impedindo que o bacilo continue a se multiplicar, prevenindo a disseminação posterior. Quando infectada, a pessoa pode desenvolver a tuberculose, doença, em qualquer fase da vida. Então, digamos que eu tive um contato inicial em 2000 com um paciente com tuberculose, que já aconteceu, gente, vocês vão se deparar muito com isso. Então, pode ser que eu não, digamos que depois de muito tempo, eu possa, por no momento eu não saber que ele estava ou não ter usado o EPI, até porque não sabia ou não se ele estava com tuberculose, foi essa a procura dele. Tem paciente que não relata que está com suspeita ou está em tratamento, então a gente fica exposto a isso. Então tem aí 10% das pessoas infectadas, a gente está falando da parte epidemiológica, então muitas adoecem, metade durante os 2 primeiros anos após a infecção e a outra metade ao longo da vida, tá? O risco de progressão da infecção para a doença aumenta na presença de algumas situações, de situações que debilitam o nosso sistema imunológico da pessoa, como por exemplo a diabetes, o paciente soropositivo, infecção pelo HIV, paciente que faz um tratamento muito prolongado de corticosteroides, terapia imunossupressora, pacientes renais crônicos, entre outros. Procuras de caso, vamos lá a nossa investigação, Grupos com maior probabilidade, que a gente já falou, de apresentar tuberculose. Os sintomáticos respiratórios, contatos com casos de tuberculose, residentes a comunidades fechadas, etilistas, usuários de drogas e mendigos, imunodeprimidos, profissionais da área da saúde em situações especiais e suspeitos radiológicos. Qual a definição do caso da tuberculose? Denomina-se caso de tuberculose em atividade todo indivíduo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura e aquele que o médico, com base nos dados clínicos epidemiológicos e no resultado de exames complementares, ou seja, não basta a suspeita, a gente tem uma junção de vários resultados de exames, de cultura, baciloscópia, onde a gente vai fechar o diagnóstico de tuberculose. Caso novo é o doente com tuberculose que nunca submeteu a tratamento,
fez uso de tuberculostáticos por menos de 30 dias e faz tratamento para tuberculose há 5 anos ou mais. Então, é caracterizado como caso novo. Elementos para o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Então, vamos ali. A gente está falando, gente, da tuberculose, aquela que o Ministério da Saúde oferta gratuitamente tratamento. Há milhares de tuberculoses que vocês podem estar pesquisando aí quando vocês tiverem um tempinho. Vamos lá, história clínica, né? Ter tido contato intradomiciliar ou não com a pessoa com tuberculose, apresentar sinais e sintomas sugestivos de tuberculose pulmonar. O paciente pode apresentar tosse seca ou produtiva, febre vespertina, uma perda de peso significativa. Gente, não é aquela perda de 1 quilinho, 1 grama não, tem uma perda significativa de 5 a 10 quilos, tem aquela dor torácica, uma dispneia, ou seja, uma dificuldade de respirar e uma astenia, tem uma fraqueza, enfim, né? O corpo, a perda de peso, a dificuldade de alimentação, né? Então, isso tudo puxa para um sinal e um sintoma. Histórico, né, de tratamento anterior para a tuberculose e fatores, né, de risco para desenvolver essa doença da tuberculose, como a gente já falou anteriormente, diabetes, infecção pelo HIV, câncer, etilismo. Vamos aos nossos exames, né, permite descobrir as fontes mais importantes, né, os casos mais evidentes, permite detectar de cerca de 70% a 80% dos casos em uma comunidade. Vamos à nossa coleta de escarro, né? Como que é feita? A coleta, conservação e transporte do escarro é de responsabilidade do auxiliar de enfermagem na unidade básica de saúde, na UBS, tá? Sendo a primeira amostra, então ela é coletada quando o sintoma respiratório, quando, né, o paciente procura o atendimento na unidade para aproveitar a presença dele e garantir a realização do exame, ou seja, chegou um paciente, né, com emagrecimento significativo, uma secreção, uma tosse persistente, até mesmo com sanguinolenta, vocês vão aproveitar aquele momento para colher o escarro dele, a primeira amostra laboratorial, né? E não é necessário o paciente estar de jejum. Classificação normal dos exames é normal, os que não apresentam imagens patológicas nos campos pleurais pulmonares. Tem um paciente sequelado, ele já apresenta imagens sugestivas de lesões cicatriciais, ou seja, que já passou pela doença. Temos os suspeitos, que apresentam imagens sugestivas à tuberculose, e outras doenças que podem, né, apresentar imagens sugestivas a pneumonias não tuberculose, infecções bacterianas, micoses, abscessos ou até mesmo neoplasias. Aí vocês conseguem visualizar, por isso que eu prefiro que o foco seja no slide, tá bom, gente? Vocês conseguem visualizar com qualidade ao mesmo tempo que eu estou falando. Então tem aí um slide onde mostra a cavitação da tuberculose pulmonar e a condensação da pneumonia. Observem, né, que a parte de ápice do pulmão é onde a gente evidencia mais e a base está mais voltada na pneumonia. Tá? Então, a radiografia de um tórax é um caso de tuberculose pulmonar. Visualizem ali na imagem com uma margem vermelha, tá vendo? A ápice, então fica mais comprometida essa parte do pulmão. Aqui a gente entra estudando um pouco sobre a prova tuberculina, que é indicada como método auxiliar de diagnóstico de tuberculose, ou seja, a gente colheu o escarro, visualizou o raio-x, não teve alteração, o paciente ainda apresenta aquela, né, resistência. Então a gente vai fazer aí a prova tuberculina positivo, né, é uma prova tuberculina positiva isoladamente, indica apenas a presença de infecção e não é o suficiente, então não basta fazer apenas a prova tuberculina. É todo um conjunto de exames, como a gente falou anteriormente. É uma proteína que a gente usa por via intradérmica, no terço médio da face anterior do braço esquerdo, tá? Na presença de cerca de 0,1 ml. Quando conservada em temperatura, e fala um pouquinho, né, da forma de conservamento dela, e a técnica de aplicação, o material utilizado são padronizados pela Organização Mundial da Saúde e tem especificações semelhantes às usadas para a vacina de BCG, tá? A injeção do líquido faz parecer uma pequena área de limites precisos, pálidas e de aspectos pontilhados com cascos de laranja. Aí vamos à leitura
da nossa prova tuberculina. O resultado registrados em milímetros classifica-se como de 0 a 4 milímetros é não reator, não reagente, de 5 a 9 milímetros é um reator fraco e de 10 ou mais é um reator forte. Né? Algumas circunstâncias podem interferir no resultado dessa prova tuberculínica, como AIDS, drogas imunossupressoras, gestação. Considera-se o reator aquele que apresenta um endurecimento de 5 milímetros ou mais. O não reator é aquele com endurecimento entre 4, de 0 e 4. Mensuração, tá bom? Tem que ter uma forma, gente, correta de mensurar. A gente não vai mensurar a parte que está hiperemiada vermelha. A gente vai mensurar o endurecimento da área, tá? Então, o que estiver endurecido, a gente vai colocar uma régua e verificar os milímetros para saber se foi não reator, reator fraco ou reator forte. Tratamento, né? Se a gente fala de uma doença, a gente precisa falar do seu tratamento. Somente deverá ser considerado para tratamento imediato o paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar bacilífera para apresentar 2 baciloscopias diretas positivas, ou seja, ele fez 2 amostras de escarro positivadas. Uma baciloscopia direta positiva e uma cultura positiva. Uma baciloscopia direta positiva, uma negativa, porém com resultado positivo na terceira amostra, ou seja, colhi uma primeira, deu positiva, na segunda amostra de escarro colhi deu negativa, porém na terceira deu positiva, a gente vai iniciar o tratamento. Novamente, se a gente fala de patologia, a gente precisa falar do tratamento e da sua prevenção. Gente, a prevenção da tuberculose é a vacina que a gente faz nos nossos primeiros dias de vida, que é a BCG, que é um protetor às formas graves da pneumoinfecção pelo Mycobacterium tuberculosis. No Brasil, a vacina BCG é prioritariamente indicada para as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de 1 ano, tá? Então, é aquela vacina que a gente toma ao nascer. Vamos aos nossos esquemas de tratamentos do caso. A gente tem um esquema básico, que é aquele esquema de caso novo. Lembra que eu falei com vocês que é aquele sem tratamento anterior ou que fez um tratamento por menos de 30 dias ou que está em tratamento anterior há mais de 5 anos, que já parou e voltou agora. Qual o esquema básico? A gente tem aqui, o esquema básico é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, Isso, na primeira fase, contém 2 meses. Aí a gente tem o esquema básico, que é a segunda fase, que dura 4 meses. Quais são as medicações? Rifampicina e isoniazida, tá bom, gente? A segunda fase permanece sem alterações por enquanto e está prevista a substituição das atuais cápsulas de rifampicina e isoniazida por formulação em comprimidos. Essa literatura fala ainda na época em que eram 2 comprimidos, né, a composição, então hoje em dia um comprimidinho fica até mais fácil da administração, tá bom? A gente falou sobre isso. Aqui é a avaliação dos contatos domiciliares, então no adulto, se ele é assintomático, a gente vai orientar ele, né, procurar um pneumologista, avaliar quais são as necessidades nesse momento. Se ele tem sintomas, a gente vai realizar o exame de escarro. Positivo, vamos iniciar o tratamento, lembrando que tem aquela parte, né, de primeiro deu positivo, o segundo deu negativo e o terceiro positivo, a gente inicia o tratamento com toda certeza. Se deu negativo, a gente retorna lá a orientação para esse paciente. Aqui a gente falou sobre os comprimidos, são 2 comprimidos de rifampicina, 3 de isoniazida, pirazinamida e etambutol. Vamos ali a segunda amostra coletada da manhã, né? A gente está falando aqui de amostra de escarro, o paciente já em casa. A gente aproveitou aquele primeiro atendimento dele para colher a primeira amostra. Ele em casa, a gente vai orientar a colher a segunda amostra, que é coletada na manhã do dia seguinte, assim que o paciente despertar. Esta amostra, em geral, tem uma quantidade maior de bacilos, porque é composta da secreção acumulada na árvore brônquica por toda a noite, né, enquanto ele dorme. Exame radiológico. O exame radiológico é um auxiliar no diagnóstico da tuberculose.
Se possível, nos casos suspeitos, é sempre indispensável realizar o exame bacteriológico para um diagnóstico correto, tá? Em pacientes com baciloscopia positiva tem como função principal a exclusão de outra doença pulmonar associada que necessita de um tratamento concomitante. Mais campanhas do nosso Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde, sobre a tuberculose, de como se prevenir a tuberculose, a vacina que a gente falou da BCG, trate preventivamente pessoas infectadas com maior risco de adoecimento, a gente falou soro positivo, diabetes, imunodeprimidos. Tosse por mais de 3 semanas ou mais é um sinal de alerta, ou seja, o paciente está tossindo por mais de 3 semanas, né? Então está tendo um peso, uma febre vespertina, então procure o serviço de saúde. Mas a imagem mostrando, né, um pouquinho sobre a tuberculose, sobre o bacilo, 40 mil pessoas que morrem por tuberculose eram, né, HIV positivos, distribuição das mortes por tuberculose, cerca de 890 em homens, 480 em mulheres e crianças 140. Prevenção, já falamos, o tratamento é preciso tomar medicamento apropriado. Lembrando, gente, que aquela medicação é conforme o protocolo. Cabe ao médico decidir qual paciente vai iniciar ou não da fase da doença. Aí é uma ilustração onde o paciente tem a segunda amostra de escarro em casa mesmo, como eu falei, ao ele despertar, ele vai, né, respirar fundo e prender o ar o máximo que puder. Então ele vai sentir a barriga esvaziar, é essa a orientação. A seguir, faça uma força para tossir, ele vai tossir o escarro, né, do catarro dentro do potinho, tem que ter no mínimo 2 dedos de altura de catarro, né, e faça pelo menos 3 vezes isso para a gente ter uma quantidade de 2 dedos. Ali a leitura, né, do teste tuberculino, que vocês podem ver. Como eu falei para vocês, não vão pegar a leitura incorreta toda a parte hiperemiada. A leitura correta é onde você verifica o nódulozinho, né, onde há o endurecimento da pele. E aí a gente vai falar sobre o país, tá bom, gente? Eu vou estar dando uma parada nessa videoaula para a gente estar dividindo os vídeos em programas. A gente já falou sobre a tuberculose, já falamos sobre a hanseníase e agora a gente vai falar sobre o PAIS, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Então, pessoal, até a próxima, bons estudos e até mais!